Bom, pessoal, então a gente vai continuar, certo, com o conteúdo sobre integral de rima, tá? Na última aula a gente viu algumas definições preliminares, né, que possibilitam a gente chegar na definição, e uma situação que associava uma soma de rima, né, para uma dada função f pequeno com o acréscimo que uma primitiva dessa função, né, uma integral indefinida dessa função f grande, sofria no intervalo AB, tá? Então, agora a gente vai usar aquelas coisas que nós vimos na última aula para definir integral de rima. Então, vamos lá. A gente tem uma função f definida no intervalo AB e L um número real. Então, a gente vai dizer que essa soma aqui, ó, o somatório com i variando de 1 até n de f de ci delta xi tende a esse número L quando o máximo dos delta xi tende a zero, e a gente escreve isso aqui para significar isso que a gente acabou de ler, né? O limite do somatório do i variando de 1 até n de f de ci delta xi quando o máximo dos delta xi vai para zero é igual a L, se... Bom, como isso é um limite, é a definição de limite que a gente viu lá no cálculo 1. Se para todo epsilon positivo dado existir um delta maior do que zero, que só dependa de epsilon, mas que não dependa da particular escolha dos CI, ou seja, esse delta que a gente... para todo epsilon arbitrário vai existir um delta, tá? Só que esse delta ele não vai depender da escolha desses pontos aqui que a gente está tomando em cada subintervalo. Ele só depende do epsilon que a gente arbitra. Tal que o módulo dessa soma menos L em módulo, né, o módulo da diferença dessa soma com L é menor do que epsilon para toda partição P de AB com o máximo desses delta xi, ou seja, com o comprimento com maior intervalo, o intervalo com maior comprimento, desculpa, for menor do que esse delta, tá? Então, a definição de limite para essa soma de rima, né, existir, é essa definição aqui, tá? E aí, esse número L, que quando ele existir, ele é único, tá? A gente teria que verificar pela questão da unicidade de limite. Ele denomina-se a integral de rima de f em AB, certo? E aí a gente vai indicar por esse símbolo aqui. Então, quando existir esse limite aqui, tá? Que dá esse número L, a gente vai denotar esse limite por esse símbolo, ó. Certo? Então, a integral de AB, a integral de f de x dx no intervalo AB, ou a integral de a até b de f de x dx é igual ao limite dessa soma de rima quando o máximo dos delta xi vai para zero, tá? Então, aí a gente já com isso define o que é a integral de rima nesse nosso contexto do cálculo, tá ok? De modo que se essa integral ela existir, né, se a integral de a até b de f de x dx existir, a gente diz que f é integrável segundo rima em AB, tá? E aí é comum a gente se referir a essa integral de a até b f de x dx, como integral definida de f em AB, certo? Bom, duas propriedades que decorrem da definição, pessoal, é que dessa definição que a gente deu agora, né, que depende da existência daquele limite, é que a integral de a até a, ou seja, se o intervalo que eu estou definindo na minha função se resumir a um único ponto, essa integral definida ela vai ser zero, certo? E se eu pego a integral de b até a, né, se eu pego a menor do que b, e considero a integral de b até a, isso vai ser menos a integral de a até b de f de x dx, certo? O fato dessas igualdades é só a gente notar o seguinte, esses camaradinhos que aparecem aqui na definição, esses delta xi, eles são os comprimentos dos intervalos da partição, certo? Então, se o meu intervalo se resumir a um único ponto, esses intervalos eles não têm comprimento, porque não tem um segmentozinho de reta para eu poder dividir ele em segmentos menores, acrescentando pontos nesse segmento. De modo que os intervalos eles se resumem todos eles a um único ponto, que é o ponto A, ou seja, um intervalo degenerado, cujo comprimento é zero, né? Porque os dois extremos aí são iguais. Então, quando eu faço a diferença dá zero. Então, todos esses subintervalos aqui da partição, que na verdade se resume a um único ponto, que é o ponto A, que é um intervalo degenerado,
tem comprimento zero. Então essa soma aqui, independente de quantas parcelas eu tome, independente desses valores, vai ser sempre zero, porque esses camaradas são sempre zero. Então esse limite vai sempre existir, porque vai ser o limite de uma constante, né? Vai ser o limite de zero, que vai ser zero, tá? Então, o caso, quando A é igual a B, beleza. Agora, quando A é igual a B, nesse caso aqui, quando A é menor do que B, desculpa, a gente tem que esses comprimentos aqui, né? Quando a gente faz a divisão lá no intervalo, esses comprimentos eles são positivos, porque eu vou pegar sempre o intervalo, o extremo à direita do subintervalo da partição correspondente menos o intervalo à esquerda, né? O intervalo esquerdo, o extremo esquerdo do intervalo, tá? Cada subintervalozinho da partição, delta xi menos 1, delta xi, o comprimento dele é quem? É o xi menos o xi menos 1. Quando o A é menor do que o B, o xi, né, como a gente vai andando nessa direção, os números são positivos, então o xi é maior do que o xi menos 1, essas diferenças aqui são sempre positivas. Se, no entanto, a gente considerar agora do B, olhando do B para o A, né, ou se a gente pegar o nosso subintervalo do B para o A, mas olhando nesse sentido, do maior número indo para o menor, esses subintervalos, quando a gente dividir, os comprimentos vão ser agora... andando nesse sentido, o comprimento vai ser o extremo, esse extremo, menos o outro. Então vai dar menos o comprimento da outra situação. Ou seja, cada intervalozinho desse aqui, quando eu pego a integral de B até A, o delta xi correspondente é delta xi barra, pode pensar assim, o delta barra, tá? É menos o delta xi da outra situação, quando eu estou olhando do A para o B. Então, como vai ter um menos em cada termo desse aqui na soma, esse menos a gente coloca em evidência e pode considerar ele fora do limite, porque ele vai estar multiplicando dentro, né? Uma constante multiplicando dentro de um limite, a gente pode tirar multiplicando fora. E aí vai ficar justamente a expressão que eu tinha para o caso da integral de A até B, tá? Então, das definições, a gente já pode imediatamente ver essas duas propriedades da integral definida. Outras propriedades também que a gente pode obter, né, a partir da definição, mas essas requerem um pouco mais de trabalho, né, para a gente fazer a nossa conta, mas todas elas são devidas à definição que foi dada, são essas que figuram no teorema. Então a gente tem duas funções f e g que são integráveis, né, em AB, e tem k uma constante. Então são quatro propriedades que a gente pode citar sobre a integral de Riemann dessas funções no intervalo AB. Primeiro, é que f mais g vai ser integrável no intervalo AB, e a integral de A até B de f de x mais g de x dx é a integral de f de x, de A até B de f de x dx, mais a integral de A até B de x dx. Ou seja, a gente pode quebrar a integral de uma soma numa soma de integrais, tá? Vejam que é a mesma propriedade que valia lá para o caso de integral indefinida, né? Depois a gente vai ver que, na verdade, existe uma relação, não vai ser à toa isso, que vai existir uma relação entre integral definida e integral indefinida, tá? Então, vale essa propriedade, a gente pode quebrar a integral de uma soma, numa soma das integrais, da integral das funções correspondentes, né? Em cada uma delas no mesmo intervalo. Item B. K vezes, se eu pegar f, claro que isso aqui vale para f, vale para g, o que ele está dizendo é que se eu pegar uma função integrável e multiplicar por uma constante, ainda eu tenho uma função agora que ainda é integrável, no mesmo intervalo, e se eu quero calcular a integral de A até B de k vezes f de x dx, isso é k vezes a integral de A até B de f de x dx, certo? Item C, se a função se f de x for maior ou igual que zero em AB, então a integral de f de x dx em AB também é maior ou igual que zero, certo? Então a função ela preserva, a integral preserva essa propriedade da função. Se a função for maior ou igual que zero, a integral definida de f no intervalo AB também é maior ou igual que zero, certo? E o último item, o item D, diz que se eu agora considero um número C qualquer no intervalo AB aberto, né? Ou seja, eu considero C excetuando os extremos, qualquer valor, e f é integrável em AC e em CB, então a integral de A até B de f de x dx vai ser igual à integral de A até C de f de x dx, mais a integral de C até B de f de x dx. Ou seja, eu posso quebrar essa integral, se eu souber que vale isso aqui, eu posso calcular essa integral aqui como? Quebrando
na soma de duas integrais, onde eu separo, né, os dois intervalos. Aí eu calculo a integral da função em uma parte do intervalo que eu dividi por esse ponto C, e aqui eu calculo a integral no outro pedaço, né, no outro intervalo que eu obtenho pela divisão desse ponto C. Tá? Então eu posso fazer essa conta sem nenhum problema com relação ao resultado. Tá ok? Pronto. Agora, pessoal, a gente vai passar para uma parte realmente... não que a outra parte não seja interessante, mas essa aqui ela tem um interesse, é muito interessante e é a de maior interesse para a gente, digamos, no sentido prático, porque ela vai dar uma forma de como a gente calcular aquela integral de uma maneira mais simples do que usando aquela definição, tá? Porque se a gente fosse calcular a integral de Riemann usando a definição de limite, aquilo ali dá um trabalho que vai ser tanto quanto maior de acordo com a função que a gente tiver para integrar e do intervalo escolhido, certo? Então a gente vai ver que tem uma forma mais direta de fazer essa conta, né? E não ter que fazer essa construção dessa soma, enfim, certo? Que é justamente pelos teoremas fundamentais do cálculo. No caso do Guidorizi, ele fala de apenas um teorema, do primeiro teorema fundamental do cálculo, que é de fato o teorema que a gente mais utiliza, certo? No Leithold, e assim como em alguns outros autores, né, tem autores que falam como Guidorizi, consideram apenas esse teorema, que é o que realmente a gente utiliza mais. Mas, por exemplo, no Leithold ele fala de dois teoremas fundamentais. O primeiro teorema fundamental do cálculo e o segundo. O segundo ele sai como uma consequência do primeiro. Eu vou comentar isso, mas eu vou falar antes aqui do Guidorizi, que é continuado com a sequência que a gente está fazendo, certo? Então vamos lá. Primeiro teorema fundamental do cálculo. De acordo com a definição de integral, a gente viu que se f for integrável em AB, né, o valor desse limite aqui, o valor desse limite, né, será sempre o mesmo, independente da escolha desses camaradas aqui. Porque lembrem que lá na definição do limite que a gente viu, dizia que o delta que a gente escolhe, que a gente conseguir encontrar, existe um delta positivo para cada epsilon que a gente arbitrar, né, e esse delta ele não depende da escolha desses camaradas aqui, ó. Então, independente de quem sejam esses CI que eu escolho em cada um dos intervalos, no final a gente vai ter que esse limite aqui vai dar sempre a mesma coisa que esse número L, que é a nossa integral de f de x dx no intervalo AB, tá? Então, isso quer dizer que se a gente conseguir, para uma escolha particular desses camaradas, obter que esse limite aqui dá um certo L, a gente já pode garantir que esse L é a nossa integral em AB de f de x dx. Justamente por quê? Por conta disso aqui, porque não depende, a existência desse número só depende da existência desse limite, não tendo nenhuma importância quem são esses números CI que a gente escolhe em cada um dos intervalos, certo? Então isso quer dizer que se você escolhe faz uma escolha particular desse CI e encontra que esse limite aqui é um certo número L, você já pode garantir que L é a integral em AB de f de x dx, tá? Vamos lá. Então, a gente vai usar isso aí justamente para conseguir agora uma relação entre a variação de o acréscimo, né, que uma função sofre no intervalo, com uma integral definida. Essencialmente é isso que a gente vai fazer, certo? E aí com isso a gente vai ganhar uma forma de calcular essa integral sem precisar usar soma de Riemann, mas um processo que a gente estudou anteriormente que é o processo de integração indefinida, tá bom? Então vamos lá. Qual é a ideia então? A gente vai supor agora que a nossa função f é integrável em AB, certo? E que ela tem ela admite, né, uma integral indefinida, uma primitiva, f grande de x em AB, ou seja, existe essa f grande que tem a propriedade de que a derivada dela é f pequena em AB. Aí vamos escolher então uma partição do nosso intervalo AB, qualquer, tá? E aí a gente já viu na aula anterior que o acréscimo que a função f grande sofre quando eu passo de A para B, que é dado por essa diferença, eu posso expressar como sendo essa soma, né? A soma dos acréscimos que a função sofre, f que sofre em cada um dos subintervalos da partição, tá?
E aí, pelo teorema do valor médio, a gente viu que para uma escolha conveniente desses camaradas, né, que o teorema do valor médio aqui garante a existência desses camaradinhos aqui do CI barra em cada subintervalo desse, a gente viu que pôde reescrever essa expressão como sendo a nossa soma, mas trocando isso aqui por isso aqui, né? E aí, como a f grande, a derivada dela é igual a f pequena em AB, isso aqui, né, ó, para cada CI barra vai ser o valor de quem? De f pequeno de CI barra, tá? Então, a gente acabou só na verdade a gente relembrou, né, o que a gente já viu anteriormente, tá bom? Bom, aí, se para cada partição, né, cada partição que a gente escolher do intervalo AB, a gente escolheu o CI barra dessa forma aqui, certo? Usando esse raciocínio, que aí foi o que a gente obteve no exercício no exemplo da aula passada, a gente vai ter o quê? Que o limite, né? O limite dessa soma aqui, ó, quando dessa soma com cada f, o somatório, né, do i variando de 1 até n de f de CI barra delta xi, quando o máximo delta xi vai para zero, que isso aqui é quem? F de b menos f de a, tá? Porque eu já tenho que a soma, é só observar o seguinte, ó, eu já tenho que a soma é isso, né? Eu já tenho que a soma é isso. Então, se eu calcular esse limite, por maior razão vai continuar dando isso aqui, né? Porque se a soma já é o limite, quando eu calcular o limite disso aqui, vai ser o limite dessa expressão, mas essa expressão aqui não depende desse delta xi, porque eu estou só calculando f de b e f de a, então vai ser o próprio f de b menos f de a. Então a gente vai ter que esse limite aqui, o limite dessa expressão, vai ser igual a f de b menos f de a, tá? Agora, a gente supôs inicialmente que a nossa f pequena ela é integrável em AB. Então isso quer dizer que esse limite aqui, ó, né, ele vai existir independente de quem seja a escolha desse CI barra, mas particularmente para esse CI barra aqui que a gente escolhe em cada um dos intervalos vai existir, e essa soma aqui é justamente quem? Esse limite dessa soma, melhor dizendo, é justamente a integral de a até b de f pequeno de x dx, tá? Ou seja, a gente vai ter isso, né? Que a integral de a até b de f de x dx é igual a f de b menos f de a. E aí fica provado, né? A gente acabou de provar com isso o primeiro teorema fundamental do cálculo, que diz justamente isso aqui, foi o que a gente fez agora, né? Vamos só enunciá-lo. Se f for integrável em AB, e se f grande for uma primitiva, né? Uma integral indefinida de f em AB, então a integral de a até b de f de x dx, f pequeno, é quem é f grande aplicado em B menos f grande aplicado em A. O que é que esse resultado está dizendo então, pessoal? Esse resultado está dizendo simplesmente o seguinte: calcular a integral definida de a até b de uma função f de x, né? Para você fazer isso, o que é que você precisa fazer? Calcular uma primitiva, uma integral indefinida dessa f aqui, ou seja, você primeiro resolve a integral indefinida dessa f pequeno, resolveu, encontrou quem é f grande, então essa integral aqui definida vai ser quem? O valor da f grande calculado em b menos o valor da f grande calculado em a. Pronto, então esse teorema ele é um resultado muito forte porque ele simplesmente nos dá um método de como calcular uma integral definida usando integração indefinida. Então a gente não precisa mais se preocupar em ter dificuldade de fazer essa conta por ter que usar a definição. Realmente pela definição é mais trabalhoso, certo? E pode ser provado, né? Porque a gente pensa assim, beleza, esse teorema ajuda bastante. Mas quando é que eu vou saber que essa função f pequeno, porque no enunciado aí diz, se ela for integrável. Bom, se ela for integrável, eu posso fazer aquela conta. Mas como é que eu sei que uma função ela é integrável, né? Bom, para a gente, né, no nosso estudo aqui, o suficiente para nós, né, é que essa função ela seja contínua no intervalo AB. Então, pode-se provar, como ele diz aqui que prova no livro, né, que toda função contínua em AB ela é integrável nesse intervalo, certo? Então, o nosso ponto de partida para poder aplicar esse teorema aqui é observar se essa função com a qual eu quero calcular essa integral definida, se ela é contínua no intervalo AB. Se ela for, eu posso resolver essa integral usando o resultado do teorema fundamental do cálculo e pronto, tá bom? Bom, aí vamos ver uns exemplos, né, para a gente
se familiarizar com aquele resultado. Bom, então nesse exemplo 3, você tem a integral de 0 até 2 da função x ao cubo mais 3x menos 1 dx, tá? Ah, pessoal, tem só uma coisa aqui que eu esqueci de falar, porque é uma questão de notação, é que no livro do Guidoriz ele escreve sempre essa diferença, nesse contexto nosso, a diferença f de b menos f de a, ele escreve assim, ó, f de x, que é a primitiva, né, a integral indefinida, ab, certo? Isso quer dizer que a gente vai calcular a nossa primitiva. Eu acho que seria mais interessante colocar o a aqui e o b aqui, né, porque aí daria a ideia de que você vai primeiro calcular no b, né, e depois calcular no que está embaixo, certo? Então, vamos inverter isso aqui, vamos colocar o A aqui e o B aqui, tá? Para significar justamente isso, certo? Pronto, então, resolvendo esse exemplo aí, a gente tem essa integral, né, de uma função polinomial, essencialmente. Bom, a gente sabe, como não está sendo dito aqui no enunciado que a função é contínua, a gente só lembra que ela é uma função contínua no intervalo AB para que a gente possa, né, usando aquela observação justamente depois do teorema, para que a gente possa usar o resultado. Bom, a gente sabe que toda função polinomial ela é contínua em qualquer número real, então ela vai ser contínua em qualquer intervalo da reta, tá? Então ela vai ser, essa nossa função dada x ao cubo mais 3x menos 1, ela vai ser contínua no intervalo 0, 2, então ela é integrável, e aí pelo teorema fundamental do cálculo, a gente pode resolver essa nossa integral, né, como? Bom, aí a gente tem aqui uma integral de uma soma, né? Que cada parcela dessa, como em particular é um polinômio, também é contínua no intervalo 0, 2, né? Que é uma função constante. Então a gente pode separar, né? Como é uma soma, a gente usa aquele teorema que a gente viu, as propriedades. Lá no caso falava que a gente podia separar a integral de uma soma na soma de integrais, falava lá para duas, mas vale para uma quantidade finita qualquer, pessoal. Da gente ter uma soma, né, de uma quantidade finita de funções integráveis no intervalo AB. Inclusive a gente pode pegar cada uma delas e multiplicar por uma constante, que a integral dessa soma vai ser justamente como? Você quebra na integral na soma das integrais de cada uma das funções no intervalo, e as constantes você pode multiplicar em cada uma delas fora, né? E aí a gente tem essa propriedade válida para uma quantidade finita de funções qualquer. Então, aí, nesse caso, o que a gente vai fazer é separar essa integral como integral de uma soma, ou simplesmente lembrar o seguinte, nesse caso, calcular essa integral é calcular a integral de cada parcela dessa, né? E aí o resultado disso a gente calcula lá pelo teorema fundamental do cálculo, né? A gente calcula uma primitiva, uma integral indefinida de cada termo desse, e aí no resultado a gente aplica o teorema fundamental do cálculo, tá? Então vai ficar como? Vai ficar a integral definida de 0 a 2 dessa função, vai ser, como é uma soma, eu integro esse termo, a integral de x ao cubo é quem? É a regra da potência, porque x ao cubo mais 1 sobre 3 mais 1, dá x a 4 sobre 4. De 3x é quem? Eu repito 3 e integro o x, que é quem? X ao quadrado sobre 2, né? E a integral de menos dx, né? A integral de menos dx, eu coloco menos fora, fica a integral de menos a integral de dx, que é menos x, tá aqui. Então dá essa que é a integral indefinida. E pelo teorema fundamental do cálculo, isso aqui é o que? É essa integral indefinida aplicado nesse intervalo aqui. Na verdade, o livro cometeu um erro lá, né? Na notação. Aqui ele colocou corretamente. Ó, ele coloca na ordem que aparece aqui o intervalo. Então vai ficar o quê? Então, essa notação, lembrando, que ela quer dizer que eu vou pegar essa função, aplicar nesse número, menos ela aplicado nisso aqui. Quando eu aplicar essa função no 2, vai dar o quê? 2a² sobre 4, mais 3 vezes 2 ao quadrado, que é o que? 4 vezes 3 dá 12 sobre 2, menos 2. Menos aí a função aplicada no zero. Só que como todo termo aqui tem x, pessoal, aqui vai dar 0, aqui vai dar 0 e aqui vai dar 0. Por isso que ficou só isso aqui, ó. Certo? Então, 2a² dá 16, né? 16 sobre 4 é 4. 12 sobre 2 é 6, então fica 6 mais 4, 10, menos 2, 8. Então a nossa integral definida, né, que a gente queria calcular, dá igual a 8, tá? Pronto, aí no caso de uma função trigonométrica, né, no caso aí a gente tem nesse exemplo a função seno de 2x, a gente quer calcular a integral de 0 até π sobre 8, né, do seno de 2x dx, certo?
Então aí a gente vai ter nesse caso que essa integral vai ser o quê? Como a função seno, ela seno de x é contínuo para todo número real, no caso a gente tem seno de 2x, mas 2x é uma função contínua para todo número real, o seno é uma função contínua, a composição de funções contínuas é uma função contínua, né? E então ela vai ser uma função contínua nesse intervalo, porque todas as duas são o seno de x e 2x. Então é só a gente calcular a primitiva disso aqui, a integral indefinida. A integral indefinida do seno de 2x, aí a gente calcula usando a regra da mudança de variável. A gente chama 2x de u, certo? Então du vai ficar igual a 2x, vai ficar 2dx, certo? E daí a gente vai ter que dx é du sobre 2, tá? E vai ficar então, quando a gente substituir a integral de seno de 2x, tá? De seno de 2x vai ficar igual a isso aqui, ó. Quando a gente fizer fazendo a substituição, u igual a 2x, certo? Então a integral do seno de 2x dx vai dar 1/2 da integral do seno de u du, tá? Que a integral do seno de u, a gente sabe que isso aqui é menos o cosseno de u. Então vai dar menos 1/2 do cosseno de u, certo? Menos 1/2 do cosseno de u. Então vai ficar menos 1/2, tá aqui, ó. Menos 1/2 do cosseno de u, que é 2x. Então vai ficar isso aqui aplicado de 0 até π sobre 8. Tá? Então vai dar o quê? Essa função aqui é aplicada no π sobre 8. Quando a gente substituir o x por π sobre 8, vai ficar 2 vezes π sobre 8, que dá π sobre 4. Cosseno de π sobre 4 é quem? Raiz de 2 sobre 2. Tá? Tá aqui, ó. Né? E vai ficar isso, aí menos isso aqui aplicado no zero. Como a gente vai ter menos da fórmula do teorema fundamental do cálculo, e aqui já tem esse menos, então vai ficar mais, né? Tá? Aí vai ficar essa função aplicado no zero, que dá o quê? Cosseno de zero é 1, então vai dar mais 1/2. Então vai ficar justamente aqui dá raiz de 2 sobre 2, certo? Então vai ficar menos raiz de 2 sobre 4. Quando a gente fizer somar com essa fração, que aí a gente, para colocar no mesmo denominador, basta escrever 1/2 como sendo 2 sobre 4, então vai dar isso aqui, vai dar 2 menos raiz de 2 sobre 4, certo? A nossa integral é definida. Bom, e lembrando, pessoal, quando a gente resolve essa integral, lá no processo de integral indefinida, a gente colocava que dava aquela primitiva, né? No caso do que eu mostrei agora, mais uma constante. Né? A gente escrevia dessa maneira, né? Colocando aqui a constante, ó. Só que quando a gente está calculando integral definida, não precisa colocar essa constante. Por quê? Porque se você escrevesse assim, o que é que ia acontecer? Quando você aplicar, né, no b, no valor lá, no caso do exemplo que a gente fez no π sobre 8, ia ficar menos 1/2 do cosseno de π sobre 4, né? Porque o é 2x, mais c. Aí menos, né? Ia ficar um menos lá, da fórmula do teorema fundamental do cálculo, isso aqui aplicado no zero. Aí aqui ia ficar de novo menos 1/2, né? Mais c. Quando você fizesse o jogo do sinal, ia ficar mais 1/2 menos c. Então ia cancelar essa constante menos c com a outra. Sempre vai acontecer isso. Porque na conta f de b menos f de a, f grande de b menos f grande de a, vai aparecer essa constante somando. E na outra também, como vai ter esse menos, sempre vai ficar ela num lado lá junto com na expressão de f de b positiva, com um sinal, e na de f de a com um sinal contrário. Tá? Então, no caso da integral definida, não precisa escrever essa constante aqui. Bom, pessoal, como eu tinha dito, no livro do Leitold, né, ele faz um pouco diferente, tá? Eu acho interessante comentar isso aqui, porque tem algumas questões no cálculo que a gente resolve usando esse primeiro teorema fundamental do cálculo, tá? Então, ele primeiro mostra esse teorema, chama de primeiro teorema fundamental do cálculo, e o segundo teorema, ele demonstra aquele teorema que a gente viu lá no livro do Guidoriz e chama de segundo teorema fundamental do cálculo, usando esse primeiro teorema, certo? Então, o que é que fala esse primeiro teorema fundamental do cálculo? Você tem uma função f pequena, né? Que é contínua no intervalo fechado AB, e aí considera x um número qualquer nesse intervalo. Então a gente vai definir uma função f grande da seguinte maneira. F grande de x vai ser a integral de a até esse número x de f de t dt. Onde o f é essa função pequena aqui, né? O f pequeno. Então, a gente prova que nessas condições, a derivada dessa f grande é justamente a f pequena. Ou seja, ele está ensinando aqui, na verdade, como é que a gente constrói
para uma função contínua no intervalo fechado AB, uma integral, né, uma primitiva dessa função. É simplesmente definindo a nossa f grande dessa maneira aqui, ó, certo? E aí ele fala que se x for igual a a, né, ou seja, se a gente estiver tomando x como sendo o próprio a, então essa derivada em 2 pode ser a derivada à direita, né, porque quando a gente está no extremo esquerdo do intervalo só pode falar em derivada à direita, se for o b, a gente só pode falar em derivada à esquerda, certo? Então, na próxima aula eu vou resolver uns exemplos usando esse resultado e vou comentar o segundo teorema fundamental do cálculo, que é obtido a partir dele, tá? E depois daí a gente avança no conteúdo, tá ok? Então eu vou encerrando por aqui e até a próxima.